Olá, professor, tudo bem? Aqui quem fala é o Vinícius. Esse é um trabalho que é representado uma fábrica de sapatos. Então, aqui foi utilizado o software Arena para nós fazermos essa simulação. O primeiro detalhe que nós temos, esse é o nosso diagrama. O primeiro detalhe foi incluído, então, o design do calçado. Como assim? Aqui, então, você tem uma quantidade de sapatos que vão chegar dentro de um randômico em dias. Então pode ser que chegue a cada um dia chegue uma leva nova de design de sapatos, sempre em quantidade de 100 sapatos. O máximo de chegadas que pode chegar em uma semana serão 10. Aqui no setup eu coloquei então que essa fábrica de sapato ela funciona 24 horas por dia e a simulação deve ser então 7 dias, uma semana. A primeira etapa da fabricação de um sapato é a etapa da modelagem. Depois que recebe o pedido dos sapatos, então, é feito o processo de modelagem. Esse processo de modelagem, então, eu coloquei como se fosse uma esteira. Por sapato, vai demorar entre 5 e 15 minutos para ser modelado. E, posteriormente, temos a saída da modelagem para o corte. Os blocos que foram utilizados aqui foram o bloco de estação. O primeiro foi o design de sapatos, é o bloco Create. Segundo é o bloco de estação. Aqui a modelagem é o bloco de processo e o bloco de Live. O bloco de Lives é utilizado em todas essas opções aqui quando sai de uma estação e vai para outra estação. Então, no caso aqui, ele sai da estação de modelagem e vai para a estação de corte. Aqui no corte do sapato, que é onde acontece logicamente o corte do sapato, né? Foi utilizado também um tempo mínimo de 5 minutos por sapato, um tempo máximo de 15 minutos por sapato. Essa é saída do corte para costura e também na estação demora 2 minutos para cada sapato e de uma estação para outra, como se fosse então uma esteira na fábrica de produção. Depois do corte, vai para a costura. O processo de costura é um tempo mínimo de 7 minutos e um tempo máximo de 15 minutos por sapato. Depois da costura, sai para a modelagem do sapato, onde esse tem um tempo mínimo de 7 minutos e um tempo máximo de 15 minutos. E da modelagem, depois vai para o acabamento. Aqui no acabamento, um tempo então de 2 minutos para sair de uma estação para outra. Aqui no processo de acabamento, é onde é feita a seleção da qualidade. Como assim? Quando um sapato está recebendo o acabamento, vai ser percebido se ele está numa qualidade aceitável, né? Eu coloquei aqui então 10% de chance da qualidade não estar ok e ter que sair do acabamento para o corte, 10% de chance da qualidade não estar ok e ter que sair do acabamento para a montagem novamente, e 10% de chance do acabamento da costura não estar ok. Então sair do acabamento para a costura. Assim que ele chega, assim que ele é designado para poder sair em uma das opções, em 10% cada uma delas, ela vai ter que fazer o processo de novo. Então aqui no caso, acabamento para corte está associado à estação de corte. Acabamento para montagem está associado à estação de montagem. E acabamento para costura está associado à estação de costura. Se tudo estiver ok, então com 70% de chance do sapato não ter nenhum problema durante sua fabricação, ele vai para o plancheamento. No plancheamento também, que logo depois vai ser separado nas caixas, não é mesmo? Aqui no plancheamento, coloquei então, na verdade, um tempo uniforme, não triangular, que pode demorar
ou 5 minutos ou 15 minutos por cada sapato. E do plancheamento para a separação, um tempo de 5 minutos por sapato na esteira de produção. Aqui na separação, é um tempo mínimo então de 4 a 7 para poder ser feita a designação do sistema da fábrica, né? Se o sapato ele iria para expedição ou então para o armazenamento, aonde nós temos 40% de chance de ir para a expedição e 60% de chance de ir para o armazenamento. Tanto na qualidade quanto na expedição e armazenamento, foi utilizado o bloco Decide. Sendo que na qualidade foi utilizado um tipo de N chances, então eu poderia aumentar aqui o quanto eu quiser. Alguns outros problemas poderiam ter acontecido na linha de produção, por exemplo. E enquanto aqui na expedição e armazenamento, é apenas 2 chances, ou verdadeiro ou falso. Ou vai para a expedição, ou então vai para o armazenamento dos sapatos. Assim que ele sai para a expedição, eu utilizei o bloco batch. O bloco batch ele funciona como se fosse um estoque. Ele espera chegar uma quantidade de sapatos e vai mandar eles de uma só vez. Aqui nesse caso, eu coloquei tanto para a expedição quanto para o armazenamento um batch de 30. Isso quer dizer que será necessário esperar assim, 30 caixas de sapato serem empilhadas para aí ser mandado para o estoque. Onde aqui normalmente acontece o processo de expedição, onde o funcionário vai levar então os sapatos para a expedição ou então levar o sapato para o armazenamento. E por final, o bloco de dispose, onde que é informado quantos que foram a quantidade de sapatos. Aqui nós temos a nossa simulação. Temos aqui então a quantidade, temos aqui então o design, a parte de modelagem, corte do sapato, costura, montagem, acabamento, plancheamento, separação, armazenagem e expedição, correspondendo então a cada um dos processos que foram descritos aqui em cima. E aqui nós temos as queues, né? Que seriam a quantidade de itens que vão ficar em espera. Sendo mostrado isso, agora vamos rodar a simulação. Podem ver então que às vezes ele vai para acabamento, para corte, ou então um plancheamento, costura, montagem. E aqui nós podemos ver que ele está esperando chegar a quantidade de caixas de sapato, né, para poder ser mandada para a expedição ou para o armazenamento. E aqui nós a quantidade de sapatos que foram designados para cada uma das. Vamos ver aqui o resultado. Aqui como resultado, temos que chegaram 412 sapatos e saíram 377. Isso quer dizer então que a linha de produção ela ainda está muito lenta. Teria que algum processo aqui no meio ser otimizado. Sendo o tempo médio por sapato de 53. Aqui nós temos o processo e nós temos os tempos detalhados em que os sapatos permaneceram em cada uma dos locais.
Continuando aqui, nós temos então, a parte da simulação animada. Podem ver aqui então que chega um momento que ele para de. E aqui no resultado, nós vemos que a média de sapatos que entraram e saíram foi a mesma. Tendo aqui o tempo de espera e podemos perceber em qual das estações de trabalho, em qual dos processos aconteceu a maior demora. Podemos ver aqui então que foi na expedição, preparação, acabamento e modelagem do sapato. Muito obrigado pela atenção.